Olá, eu sou o Cristiano da Veiga e nesse vídeo nós vamos abordar sobre as aulas de articulação dinâmicas de aprendizagem. A estruturação da aula de articulação dinâmica de aprendizagens é uma atividade em que são realizadas ações por parte do estudante, cuja organização inicial é feita por meio da preparação prévia da sala de aula por parte do professor. A primeira parte da aula, ela visa a entrega de material produzido acerca dos estudos prévios e de outras dinâmicas realizadas em aulas anteriores. Depois da entrega deste material, o professor apresenta para os estudantes o mecanismo de funcionamento das situações de estudos em processos dinâmicos. Então, o grupo de estudantes ele é dividido para dois tipos de estratégias de aprendizagem. A primeira, uma ação inicial sequenciada para processos contínuos. Então isso serve, por exemplo, para ensinos da química, que você tenha processos contínuos, ou você pode também ter para aula com processos intermitentes integrados, dos quais são aulas mais tradicionais de conteúdos mais segmentados e que a sua integração pode ser realizada de forma independente. Cada estudante, então, passa por uma etapa chamada de ação de aprendizagem do novo conhecimento. A ação 2, mobilização dos novos conhecimentos e dos processos trabalhados. E a terceira é a ação de comunicar e ensinar o aprendido. Vejamos como isso ocorre. Então, nós temos no primeiro tempo um momento em que o estudante, com o auxílio de um material, ou até mesmo com o auxílio do professor, irá estudar um determinado processo, um determinado conhecimento a ser realizado na dinâmica. Neste mesmo momento, nós vamos ter os demais colegas realizando uma leitura geral dos conteúdos. Passado o tempo desse primeiro momento, o estudante então passa para a ação 2, que é mobilizar os conhecimentos. Ao realizar essa mobilização, o estudante vai realizar uma ação operacional, prática ou teórica daquele conhecimento de forma individual. E, simultaneamente, um novo estudante começa a aprender o novo conhecimento. Num terceiro momento, o estudante vai comunicar ao novo colega como ele executou as atividades. E depois, num quarto momento, ele sai da atividade e passa a fazer a leitura genérica. Feita essas ações, a análise e reflexões dessas práticas e dos aprendizados é um momento crucial. É o momento onde os alunos podem perceber o que realizaram, pode debater quais foram as suas experiências no momento que estavam estudando o processo, no momento que estavam executando o processo e no momento que eles estavam auxiliando um novo colega nessa ação. Feito isso, o professor faz uma interação colaborativa propondo que os alunos criem novas situações de aprendizagens, que eles pensem os processos em que eles elaboraram na aula e que maneira eles poderiam executar novos processos em relação àquilo que eles já haviam tido como conhecimento. Também essa nova situação de aprendizagem faz com que o estudante tenha que fazer uma análise escrita. Essa ação então é realizada em casa e posteriormente, na aula seguinte, o docente então faz a análise desses resultados. Na prática, nós temos a situação de estudos em processos dinâmicos.
Então, a primeira ação do estudante é realizar a compreensão do novo conhecimento e do novo processo. Isso não é uma primeira aula que o aluno está chegando e tendo o assunto como novo. Não, isso é para consolidação depois de uma série de aulas com outras dinâmicas. Vejam que essa organização ela tem que ser feita muito bem planejada pelo docente, porque o estudante tem que fazer essas ações num prazo de tempo que dê para fazer todos esses ciclos com toda a turma durante o intervalo de aula. Ou seja, se o professor tem 2 horas aulas, 3 horas aula, 4 horas aula, ele tem que adaptar esses tempos de estudo para que ele consiga com que vários estudantes passem pelos vários processos no decorrer deste período. Então, o estudante realizou esse estudo de uma pequena parte do processo. No segundo momento, então, na ação 2, ele mobiliza esses novos conhecimentos, ou seja, ele vai e realiza na prática aquelas ações inerentes a essa questão do conteúdo que está sendo abordado. E depois, no terceiro momento, vem um novo colega que não estudou o procedimento e vai estudar em conjunto com ele. Então ele faz uma tríade de aprendizagens, onde ele estuda, onde ele aplica o conhecimento na prática e onde ele auxilia um novo colega. Como experiência prática, eu já realizei essas ações em turmas de administração no conteúdo de administração de operações. Quais foram os resultados que eu observei após inúmeras práticas dessa sistemática? Em relação à mobilização do conhecimento, observou-se uma dificuldade inicial dos estudantes em articular o conteúdo teórico com as questões dos processos práticos desse conteúdo nessas pequenas situações. Também verificou-se que somente com os conteúdos inerentes àquele componente curricular, ele não conseguiria abarcar toda a questão técnica envolvida. Ou seja, faz-se necessário a busca de novos conhecimentos de outros componentes curriculares. Com isso, então, essa dinâmica provoca uma interdisciplinaridade. E a falta de coleta de dados quantitativos. Percebe-se que os estudantes em aula têm muita dificuldade ainda com dados quantitativos. Em relação à categoria de interação social, verifica-se que ainda alguns estudantes têm falta de iniciativa em relação a essas atividades. Observou-se que depois, com análises de dinâmicas de grupo, que eles têm medo de cometer o erro na frente dos colegas. Então, quando tem a prova escrita, eles já têm uma sistemática de notas. Agora, quando você tem que estar desenvolvendo a prática simultânea à aula, e se você errar, ou a consequência acontece já ali, imediata, na frente dos colegas, há uma certa restrição dos estudantes iniciais de fazer essa questão. Então exige que o professor tenha habilidade em trabalhar e estimular o estudante a não ficar preocupado com o erro. Muitas vezes ele tem esse medo do erro porque ele está preocupado com a nota, que é um problema do nosso sistema educacional. E ele precisa estar preocupado com o seu aprendizado. E essa dinâmica é um momento importante para que o estudante possa, então, analisar criticamente como é o conhecimento, como ele aplica esse conhecimento, se houve falhas, como essas falhas ocorreram e como ele pode corrigir para que quando ele saia da universidade, ele já tenha uma experiência profissional dessa questão. E a mobilização das relações políticas. À medida que vão incorporando as regras de trabalho, os estudantes eles vão entrando nessa situação e eles vão adotando a postura profissional. Então, eu já tive experiências em aulas de 4 horas
seguidas em que ao final do terceiro período e do início do quarto período, nós vamos ver a ação construtiva dos estudantes na solução do problema. Nós também vamos ver a pressão que eles fazem entre eles para a solução mediada dessas situações, porque o exercício ele é integrado. O estudante não faz todo o exercício sozinho, ele faz partes do exercício e aí ele termina aquela parte e o outro colega tem que continuar dali para frente na sequência gradativa de aumento da complexidade dos processos. Então, ou seja, eu começo um exercício e não termino ele. Eu começo um determinado processo e que outros colegas vão continuar fazendo. E vão ter vários processos, vários exercícios, várias dinâmicas acontecendo simultaneamente. Ou seja, o estudante ele vai ter em diversos momentos situações diferentes do conteúdo abordado. Essa é a maneira como nós podemos estar realizando a dinâmica de aula chamada articulação dinâmica de aprendizagens.